Caraca, gente, que dificuldade. Nossa, meu Uau! celular deu pane. E aí agora eu tive que entrar pelo Instagram da Duda, entendeu? Ainda bem que ela tava aqui, que ela já tava descendo, tava no térreo do sexto andar, tive que gritar, grita pra Duda, não deixa ela sair do prédio, meu celular deu pane, eu tenho uma live agora, sobe, corre! É Lá isso! vem o Duda, aí o Duda falou bem assim, não, vou rotear a minha internet aqui da sala, e aí no quarto fica pegando. Aí eu aqui tentando e você falando, eu, gente, já solicitei, que porra é essa? Como não tá aparecendo? Eu já solicitei a porra da entrada. Eu falei, Duda, vem aqui, me dá teu celular, pega o meu. Não, tem alguém falando comigo. Eu falei, fala pra pessoa ligar pro meu, falar do teu, sabe, por aqui, me dá o teu agora. Aqui a Já gente não beijei o conhece celular os da amiga, números. entendeu? E coloquei aqui pra live. É isso, não. Aqui a gente Vamos tava lá. tipo, Gente, boa bro, noite. pelo amor de Desculpem o Deus. atraso, mas enfim, a tecnologia é isso, acontece, a gente sai correndo para tentar resolver as coisas. Sim, sim. Acho que esses problemas vão acontecer enquanto os celulares não estiverem dentro da gente, dos nossos corpos, né? Ou talvez piore Sim. ainda mais. Mas então, como você Eu tá? acho que Você vai tá bem? piorar, viu? Porque essas coisas, que já tem coisa demais vibrando dentro da gente. Um celular, amor, não vai prestar. As coisas vão vibrar tudo junto, assim, vai dar um babado. Uma hora você não vai saber o que é aquilo, outra hora você vai achar que é o celular e é aquilo, outra hora é aquilo e você vai achar que é o celular. Imagina, tudo vibrando dentro não vai dar certo. Mas vamos lá. Pois é. Então, eu não sei, eu gostaria primeiro de saber como você tá, né? Como está nessa pandemia, com esse cenário, de necropolítica transviada. Como você tá? Como você está se sentindo hoje? Está bem? A gente vai seguindo, né? Pra gente, bom, né? Com os meus 50 anos, né? Que já tenho aí meio século de vida. E para nós que somos LGBTIA+, o distanciamento físico e o isolamento social nunca foi nenhuma novidade, né? A gente vive isso constantemente. Então a gente só está vivendo mais intensamente, né? Na realidade é isso, porque a gente é proibido de bares, proibido de restaurante, proibido de boate, né? A gente tem que ter a própria boate LGBTIA+, que antes era GLS, depois virou GLBT, né? E agora é LGBTIA+, né? Então, nossas famílias não nos querem, então nós já somos expulsos de casa, né? Então, assim, as escolas não nos querem, a gente tem que ter uma bandeirinha do arco-íris ou da identidade referente ou da orientação referente para saber que aquele é um lugar friendly, e nem sempre é realmente, eles querem só o nosso dinheiro, às vezes quando acontece o babado, a gente é o primeiro a apanhar para botarem para fora. Então, o isolamento social é o que a comunidade LGBTIA mais sabe, né? Só que a gente se isola entre nós. E agora a gente não pode também fazer isso, né? Então a gente está se isolando, cada um no seu quadrado, na sua casa. Quem tem, né? Porque quem também está na rua não tem nem casa para se isolar, não tem água para se higienizar, não tem álcool, não tem porra nenhuma, né? Então também, assim, quem vai morrer primeiro, né? Mas é Sim. isso, a gente vai viver esse distanciamento físico da maneira que é possível. A gente já, lembrando que nós, da comunidade LGBTIA+, que temos, né, aí mais de 40, mais de 30 anos, vivemos já uma pandemia, né, da HIV/AIDS, onde fomos literalmente deixados para trás para morrer, e ao menos a gente já trouxe essa experiência agora para a pandemia de coronavírus. Então eu organizei aí a proteção da Casa NEM para fazer a distribuição das cestas básicas, proteger primeiro as pessoas acolhidas na Casa NEM, mas depois também Uhum. disso organizado, a gente tinha uma comunidade LGBTIA+, pelo Brasil para resolver a questão, né? Então eu chamei numa reunião de WhatsApp o pessoal das casas de acolhimento, né, do Brasil, né, de acolhimento LGBTIA+, algumas ONGs também. Então a gente criou a rede brasileira de casas de acolhimento de LGBTIA+, no Brasil, né? Então agora nós temos uma rede brasileira onde todas as casas de acolhimento estão reunidas, que é a Rebraca LGBTIA+. E aí através da Rebraca a gente conseguiu atingir vários lugares do Brasil. Então Sergipe, Salvador, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, distribuindo cesta básica, arrecadando, distribuindo através das nossas redes, arrecadando dinheiro. A Casa NEM conseguiu uma arrecadação de 60 mil reais através da Lout, que foi distribuída para as casas LGBTIA+, do Brasil todo. Então, cada casa, foram 12, cada uma recebeu 5 mil e poucos reais, entendeu? Então, tá dando para a gente fazer o serviço, a gente vai dando conta da nossa população e de outras populações vulneráveis que a gente vai, então, vendo que estão ficando para trás. Moradores de rua, a população indígena, a Casa Chama em São Paulo está atendendo uma comunidade indígena, né?
a Casa Florescer 1 e 2 de São Paulo, com as travestis e as trans, a Adriana Dri com a Marcela Volpato, lá do restaurante Itália Mia, né, que agora é restaurante Marcela Volpato, estão arrecadando para conseguirem barraca para as trans e travestis moradores de rua, né? Então nós temos uma rede hoje que é a nível Brasil. Estamos conseguindo, por enquanto, dar conta, e ainda bem, porque já está chegando a vacina, esperemos que chegue essa vacina logo em setembro, né? Os testes já estão avançados, vamos ver como é que é. Desculpa, é que precisava descarregar tudo isso assim de uma vez só. Não, maravilhoso, maravilhoso. É sobre isso, aliás. Fico feliz que tá dando certo, que o trabalho está funcionando, porque eu sei quão importante é para nossa população, né, que é extremamente vulnerável, nesse momento, onde basicamente quem já tinha dinheiro agora tem muito mais, e quem não tinha nada agora tem com certeza muito menos, né? E aí você estava falando sobre a Casa Chama, né, que está atendendo agora pessoas indígenas, não sabia disso. E acho que uma angústia que eu tenho enquanto uma pessoa transviada, enquanto bicha, enquanto alguém que pensa sobre várias lutas, né, de identidade, de desidentidade também, eu sempre vejo que é muito difícil unificar as esquerdas. E aí, o que eu estou chamando de as esquerdas e por que no plural, né? Eu penso que as esquerdas, hoje em dia, elas precisam ser feitas das pessoas indígenas, das pessoas trans, das trabalhadoras sexuais, das pessoas soropositivas. E a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem uma imagem de uma esquerda muito branca, muito ascética, muito... Sabe? Eu tenho essa impressão. O que significa ser de esquerda para você? E como fazer para que as pessoas entendam o que é esquerda e como unificar essas lutas? Então, na realidade, essa esquerda aí que você falou é a esquerda gourmet, né? Sim. Eu não sou de, eu não sou de esquerda, né? Eu sou de extrema esquerda. Eu sou anarquista, revoltada, agressiva, violenta, né? Tudo que essa esquerda aí que você falou não quer, que me expulsa, que me bota pra fora, porque eles não dão conta, entendeu? Sim. Então, assim, eu não sou de esquerda, tá? Eu sou de extrema esquerda já. Então, é essa a diferença. Não tem extrema direita? Então, a gente é a extrema esquerda. Eles são a esquerda gourmet, né? E a gente é a extrema esquerda. Anarquista, aquela galera que arrebenta cadeado, bota o povo dentro e depois vai conversar com a justiça. Eles não. Eles primeiro vão lá conversar com a justiça, fazem aquelas reuniões, abrem processo, aí leva processo não sei para onde, aí perde o espaço. Não, vamos abrir outro processo, descobrimos um espaço vazio lá, aí abrem outra vez um processo. A gente não, a gente descobre o espaço vazio, vai lá, arromba, abre, ocupa, coloca a galera dentro, depois a gente vai ver de quem era dono, sabe? Depois a gente vai resolver com a justiça. A gente quer primeiro que o povo tenha teto, comida, etc. Então a gente é extrema esquerda, né? Uhum. Mas assim, como eu vejo, né, toda essa movimentação, né, da esquerda como existir, né? A gente ainda tem que existir. E aí a gente tem que fazer a linha Alien, né? A gente vai lá, entra neles, né, ocupa com eles o espaço, depois que os espaços estiverem ocupados com nossos corpos, a gente descarta eles, né? Ou eles se adequam, né, ou não se adequam também, né, mas jogam na nossa realidade, no nosso jogo, ou vão fora, né? Agora, há pouco tempo, a questão toda era minha barba, né, meus 2 bigodinhos, né, e meu cavanhaque, né, que eu deixei, ó, crescer. E aí eu falei assim, agora as pessoas vão ter que dar conta, ó, de 2 peitão, cavanhaque e bigodinho, né? E aí eu quero ver como é que elas vão... Aí, mas você vai confundir as pessoas. As pessoas não precisam de mim para se confundir, elas já são confusas com a sociedade cis heteronormativa, cheia de regras binárias que foi passada para elas e que elas não tiveram coragem de afrontar. Eu fui afrontando, entendeu? Colocando o peito para fora, saindo nua, sabe? Esfregando tudo na cara deles e fui vivendo. Mas eu acredito que a gente também tem que ocupar. Então, se a gente tem que estar nesses espaços. Eu, por exemplo, agora, né, vou disputar novamente, né, a política aí, né? Então a gente vai ter que usar as armas deles. Eu Você queria tá um em qual partido partido, anarquista, Indianara, aliás? revolucionário, mas não tem. Tá em qual partido? Oi? Tá em qual partido? Eu estou numa filiação solidária ao PT. Não sou filiada, né? Filiada, eu sou uma filiação solidária, né? Foi E por representar que uma o PT? comunidade, né? E uma.
Porque eu já fui expulsa do pessoal. Então, assim, porque e aí, assim, o partido com o qual eu caminho, entendeu? A galera com a qual eu caminho, inclusive fui expulsa do pessoal por isso, né? Também, né? Uma das acusações, né? Que eu era muito petista, etc e tal. Mas é porque eu caminho muito com a galera do PT, assim, as mulheres pretas do PT, as mulheres do Volta Dilma. Eu estava na fundação do Comitê Volta Dilma, quando a Dilma estava sofrendo impeachment. Eu era contra o impeachment, ia pra rua, me revoltava, queria bater no povo, aquela coisa toda, falava que o impeachment não podia acontecer. Depois fui pelo Volta Dilma e agora eu sou pela anulação do impeachment, né? Então, eu sempre estive com as mulheres do PT, com a galera LGBTIA+, do PT. Então houve toda essa questão. Então, já que eu tô com essa galera queria muito, eu sendo expulsa, queria que eu fosse para algum partido. Os outros partidos eu não tinha assim, eu não tinha uma intimidade com uma galera, entendeu? Sabe? Assim, eu podia ir para outros partidos, inclusive um novo que surgiu, né, que é a UP, mas eu não tenho trânsito, sabe, com a galera, intimidade, etc. Então eu prefiro ir para um lugar onde eu já tenho uma galera com quem já me conhecem, já sabem como eu sou, já conhecem meu gênio, né, e tudo mais. Então, por isso que é por eles, entendeu? E outra também é por conta, acho que, desse ranço do Bolsonaro e essas fake news que esse desgoverno levantou contra o PT, né? Uhum. Acho que é tipo uma vingança, entendeu? Acho que é mais ou menos isso também, entendeu? Justo, justo. Mas que avaliação você faz do PT agora? Você acha que o PT tem apontado novas lideranças políticas? Ah, como você pensa esse momento do PT assim? Porque, não sei, eu vejo um partido que está, ao mesmo tempo, muito enfraquecido, né? Porque aniquilaram tanto a figura do Lula e apostaram tanto na figura dele, e agora eu não sei como tá internamente isso para vocês que estão dialogando dentro do Olha, nós partido. temos a Gleisi, né? Desculpa. Nós temos Glaze, né, que é uma ótima aposta, inclusive, né? Aí, caso o Lula seja impedido, ainda aposto Uhum. muito na Glaze, né? Uma mulher, né? Branca, traz todos os seus marcadores aí, mas ainda é uma mulher, né? Então, Claro. temos a Glaze. Temos aí algumas figuras, né, de mulheres, inclusive, que estão se destacando, né? Algumas pessoas LGBTIA+, né? Mas eu acredito que só teremos realmente novas formações quando essa galera preta, sabe, pobre das periferias, LGBTIA+, estiverem como referência e como esperança, Eu entendeu? acho E senão vai também. continuar sendo isso. A galera branca, a classe média, etc e tal, que não sabe quais são, né, essa problemática toda que nós é que trazemos e que nós é que passamos. Lógico, pode até querer incluir nossas pautas, mas não saberão realmente como é lutar ou como é necessário lutar por essas pautas, porque eles não vivem. Mas Glaze eu acho uma boa aposta, Haddad também é uma boa aposta ainda, né? Mas nós precisamos ainda construir novas esperanças. Não vou nem falar novos líderes, né? Mas novas esperanças, entendeu? Sim, Outras pessoas que a gente possa colocar nesses lugares, que a gente possa ir tranquilamente para casa e falar: estou indo para casa tranquilamente, porque ao menos na política o lugar está ocupado por uma pessoa que realmente está fazendo pelo povo. Acho que a gente precisa de pessoas na política que nos deem essa tranquilidade de você ir para casa e dormir e acordar no dia seguinte, saber que os serviços públicos vão estar funcionando com qualidade, sabe? Que as coisas vão estar funcionando no mínimo o básico, no mínimo o básico. Então, acho que é isso que a gente precisa: dormir e acordar com tranquilidade para que a gente possa, inclusive, fazer outras lutas mais inclusivas, né? Como a dos animais, né, que precisa ser incluída, né? Então, o direito dos animais não humanos, né, que precisa ser discutida, né? A questão sim. do veganismo, tudo isso, para que a gente, né, não assassine mais animais não humanos, para que a gente não torture mais esses animais, porque eles são sencientes, eles sentem dor e têm sentimento. Então, enquanto vegana é 19 anos, né, faça essa luta aí também. Então, a gente tem que partir para outras pautas, entendeu? Se a Uhum. gente quiser ainda, não digo nem salvar o planeta, mas se a gente quiser deixar o mínimo ainda que resta aí para as novas gerações. Ah, eu fico muito curioso. Eu assisti o seu documentário e eu achei aquilo magnífico. Parabéns, aliás, pelo trabalho. E aí eu queria saber como surgiu a ideia do documentário e
Eu percebo que no documentário você tem muito uma presença forte ali da Marielle. Eu gostaria que você contasse pra gente como era a sua relação com a Marielle, que era uma mulher da comunidade LGBT também, uma acadêmica, né, uma intelectual, vereadora. Eu queria saber qual é o legado que a Marielle deixa para a comunidade LGBT, na sua opinião. Então, eu tinha uma convivência com Marielle, né, desde 2010, né, de Ah, quando eu passo por mais questões de violência, de tentativa de assassinato, e eu recorro à Alerj, era ela que estava lá. E depois, em 2014, quando eu era assessora parlamentar do Jean, uhum, e do Jean Willis, né, que era deputado federal na época, e eu fiz também junto, né, com eles ali a reeleição dele, né, uhum, e aí, então, o prédio da Caixa, né, em Niterói, a época dos grandes eventos, né, era a Copa do Mundo, em 2014, e o prédio da Caixa em Niterói, com mais de 400 prostitutas, foi atacado por mais de 23 delegacias do Rio de Janeiro, delegacia civil, e os policiais chegaram lá armados, violentaram as mulheres, estupraram, roubaram. Então foi assim, porque eles queriam, na realidade, um pagamento de propina 3 vezes mais do que eles já recebiam. Eles achando que os grandes eventos iam dar na prostituição muito lucro, então eles estavam visando, né, essa propina aí, né? E aí eu fui lá, aham, então, como assessora parlamentar, comprei a briga toda, passamos outra vez por ameaça, e Marielle, então, ela era assessora ainda do Freixo, na Alerj, e ela, então, resolveu aham, comprar a briga. Então, ela foi. A Inês Pandeló tinha uma audiência pública que era sobre a violência contra as mulheres, e aí Marielle pediu para que essa audiência pública mudasse o foco e tratasse da questão das prostitutas de Niterói. O que foi a Inês Pandeló, que era deputada estadual na época, aceitou. Então, a audiência pública veio Talíria Petroni, que na época era assessora parlamentar da Câmara de Vereadores de Niterói, e também tinha ido para esse prédio, então eu chamei as assessoras, que eram minhas amigas já, né? E aí a gente começou a fazer esse embate, Marielle junto ali, Júlia Igreja, né, também, maravilhosa, inclusive, né, teve que fugir comigo pelas ruas do Rio, mas a gente foi fortalecendo, né, daí nossa luta, assim, que era na rua, organizando atos, né, nós éramos amigas na política, na militância, nas pautas, né, Marielle não era muito mesmo de estar em bar, de estar nessas sociais, etc., então era eu mesma que ia para os bares, né, e tudo mais, eu fazia essa parte que ela não fazia, né, mas todas as vezes que ela solicitava a Casa NEM, o pessoal da comunidade LGBTIA+, do Rio, o pessoal do Prepara NEM, na Câmara dos Vereadores, projetos, fossem debates sobre o PL de educação para toda a sociedade, fosse PL sobre a saúde, PL sobre encarceramento, algum debate sobre encarceramento de mulheres, encarceramento de LGBTIA+, questões ligadas ao transporte público, sabe? Todas as questões que ela precisava de apoio, ela chamava a Casa NEM, o Prepara NEM, a comunidade LGBTIA+, as feministas, né? E a gente, então, ocupava a Câmara, a galeria da Câmara, né? Mariela tinha o hábito de, todas as vezes que eu estava na Câmara Municipal, ela mostrar que eu estava presente. Então ela sempre agradecia, né? Ela sempre falava, queria agradecer a presença da comunidade LGBTIA+ aqui presente, principalmente das pessoas, né, travestis e transexuais, mas também a presença de nossa vereadora suplente Indianara Siqueira, né, Indianara, né, que era meu nome, né, ainda não tinha mudado. Então, Indianara Siqueira aqui presente. Então, ela obrigava os parlamentares todos a olharem para a galeria para saberem quem era a vereadora suplente, né? Que fui eu que popularizei, né, a palavra aí, vereadora suplente, de estar puxando, né, isso como um título mesmo, né? Então ela sempre fazia isso. Então, todas as vezes também que ela estava na tribuna, que ela tinha alguma pauta que ela estava discutindo, que ela sabia que a gente estava ali, ela virava e falava para a galeria, não é mesmo, Indianara? Não é isso, companheira? Tá de acordo, Indianara? Não sei o quê. Então era sempre assim, sabe? O tempo todo, então a gente tinha essa sinergia, né? Quando, às vezes, eu estava na galeria da Câmara e que ela via que os fascistas começavam a me provocar, ela ficava com medo, acho que eu jogasse todos eles lá de cima, entendeu? Pro salão embaixo, ela já pedia para as assessoras dela, né, irem lá, ficar do meu lado e me acalmar, falar que eles estavam ali, que estava tudo bem, etc e tal. Mas aí, todas as vezes também que a gente precisava dela na Casa NEM, às vezes que a gente precisou, né, dela na Casa NEM, ou de falar pela Casa NEM, ela falou, e às vezes que ela achou que era muito complicado e que ela não entendia,
a questão, ainda não tinha falado comigo, então ela preferia se abster. Mariela, ela tinha essa questão. Ela sempre falava, olha, eu não conversei com ela, essa é uma questão dela, a pauta é dela, entendeu? Então eu vou me abster, só depois que a gente tiver uma conversa eu posso dar uma posição para vocês. Ela não atropelava, ela não me silenciava. Às vezes a gente estava no IFIX ou na UERJ em discussões sobre a prostituição e eu estava presente, ela falava, olha, quem é a pessoa que pode falar? Eu tenho minha posição, e às vezes é a contrária dela, mas a prostituta que é ela, é o lugar de fala dela. Eu não vou fazer essa fala, porque quem tem que falar é ela, e ela conhece muito bem isso. Então ela era muito isso. Então nós tínhamos essa simbiose, né? Então a gente assumiu uma vez juntas, né, a Câmara Municipal, né, a cadeira, que foi o vereador Raimon, do PT, justamente, que fez uma audiência pública sobre mulheres encarceradas. E aí ele pediu para que eu assumisse a cadeira ao lado de Marielle, então eu subi, né, para estar com ela. E era isso. Quando ela foi executada, né, alguns dias antes eu tinha recebido algumas ameaças, então eu tinha cancelado minha agenda. Então eu soube em casa, né, do que tinha acontecido com ela, e para mim foi muito chocante, né, ter que sair. As pessoas estavam preocupadas em me tirar da Zona Oeste, né, que eu saísse rapidamente, né, em alguma situação assim. Mas para mim foi uma perda muito grande, foi muito chocante, assim. Às vezes eu pergunto assim, Mana, como é que seria hoje se você ainda estivesse aqui? Será que teria me acontecido tudo isso? Será que eles teriam feito tudo isso, sabe, se você ainda estivesse aqui? Será que você sabia? Às vezes eu me pergunto, sabe, será que você sabia e por isso, de repente, meio que você me passava mensagens por olhar, porque eu e Mariela, a gente também conversava muito pelo olhar, assim. Às vezes a gente estava com uma multidão entre nós, né? E aí a gente estava em alguma manifestação pública, alguma coisa, e aí, então, era automático, assim, meu olhar procurava o dela, né, e aí a gente se encontrava no olhar, então ela sorria, jogava um beijo de uma maneira que ela tinha uma maneira dela de lançar um beijo, né, e aí a gente sabia que a gente estava ali. E foi muito engraçado que quando a Angela Davis esteve no Brasil, e quando quando eu estava na Câmara, né, na galeria, e que ela entrava para falar, ela sempre me procurava com o olhar e lançava um beijo, né? Então, ela sempre ficava me procurando com o olhar, e quando ela se encontrava comigo no olhar, ela me lançava um beijo. E foi engraçado quando a Angela Davis esteve no Brasil, depois da execução dela, né? E que a irmã dela, Aniele Franco, estava no salão, né? E eu estava na galeria em cima. E aí eu comecei a sentir que alguém me olhava do salão. E aí eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, meu olhar cruzou com o de Aniele Franco, e ela me jogou um beijo da mesma maneira que a Marielle jogava. E aí depois eu contei para ela isso. Eu falei, nossa, era engraçado. Eu estava na galeria e eu senti que alguém me olhava de baixo no salão. E aí eu voltei, procurei no salão, imagina, um salão imenso, lotado, e aí meu olhar se cruza com o de Aniele Franco, e aí a Aniele me joga um beijo da maneira que Marielle fazia, assim, para mim foi muito marcante, assim, né? E eu sou ateia, né? Mas eu acredito na energia das pessoas, né? Eu acredito que nesse dia a energia de Marielle estava ali, estava com a irmã, né? Estava conosco nesse momento, né? Mas é uma perda muito grande. Para a gente foi uma perda muito grande Ana, politicamente, né? Para os movimentos sociais, porque ela unia tudo, né? E ela justamente foi a primeira a levar a pauta das lésbicas, das mulheres lésbicas e bissexuais, para dentro da Câmara Municipal. Então, esse é o legado das mulheres na luta LGBTIA+, das mulheres lésbicas e bissexuais estarem pela primeira vez sendo pautadas na Câmara Municipal. Ela quase consegue fazer com que o Dia da Visibilidade Lésbica fosse aprovado por um voto só que não foi aprovado. Mas imagina que vitória grande. Um debate sobre que tivesse na cidade o Dia da Visibilidade Lésbica, entendeu? Da luta das mulheres lésbicas, e só não foi aprovado por um voto. Isso é uma vitória, entendeu? Isso é uma vitória porque ela conseguiu fazer esse debate. O corpo dela ali presente, enquanto mulher, amando outra mulher, que elas saíam de mão dada, se trocavam um selinho na Câmara, entendeu? Sabe, esse legado da luta pelas LGBTIA+, pelas travestis e transexuais, porque ela pautava a luta das travestis e transexuais ali dentro, ela pautava a questão do abrigamento para travestis e transexuais, e que tudo que tocasse na pauta de mulheres cisgêneras, que nunca esquecessem a questão da identidade de gênero, era ela que fazia esse recorte e obrigava eles a engolir. Então, até que a partir de um momento, na Câmara Municipal, eles passaram a retirar tudo que era gênero, eles passaram a retirar das pautas. Até gênero alimentício eles tiraram por conta dos debates que Marielle fazia. Eu acho que agora foi você que congelou. você Gente, enquanto ele consegue me congelou, a gente ouvir? vai continuar falando. Gente. Ah,
Pior que uma pessoa que é ateia, né? Aí tem outra aqui do lado que não é ateia, que fica, em nome de Jesus, internet volte. Em nome de Jesus, internet volte. E a praga da porra da internet volta. Você imagina o insuportável que não vai ser ter que ficar escutando. Agora ele falando que Jesus tem poder, que Jesus não sei o quê. Ah, nossa, vai ser Ai, isso. ai, ai. E aí? Mas Como você tá? me conte. Você tá bem? Seguimos, né? A gente tinha parado ontem, onde, na realidade? Ai, a gente falou de um monte de coisas e a gente pode falar sobre um monte de coisas de novo, mas aqui tá tudo tão delicado. E aí, sei lá, né? Eu acho importante a gente se localizar na vida antes, assim. E aí, por isso que eu te pergunto como você tá, seu dia foi bom, como foi seu dia hoje? O dia foi de um dia em lives, então, nossos dias têm sido assim, né? Mais ou menos eu tô em casa, né? Tô tomando meu gato aqui agora aparecendo, né? Tô em casa, tomando conta dos meus bichos, né? Tenho minha pessoa de estimação, né? Cisgênera, né? Branca, que fica aí limpando o quintal, tomando conta das coisas, né? Aham. Uma obra em casa também, né? O andar, né? O terceiro andar, né? Eu moro quase no prédio, né? Sendo aí, Uhum. terminando aí as obras, então obras são insuportáveis. É o rabo do meu gato preto. Obras são Entendo. insuportáveis, né? E aí é isso, mas estou em casa, estou tranquila, vivendo o meu isolamento social de sempre, né? Que eu sempre vivi, né? Então não é diferente, né, do que a gente já tenha vivido enquanto LGBTIA+, como eu já disse, né? Uhum. Distanciamento físico, isolamento social, que a gente conhece desde sempre, quando fazemos aí as declarações, né, sobre a nossa orientação ou identidade de gênero, orientação sexual ou não sexual, né? Porque tem as pessoas. Voltou. E aí é isso, aí passando aí pela questão do Tami, né? Aí representando, né, na revista Natura, né? Que eu não na revista, na empresa, né, Natura, né, de perfumes aí, né? Cremes, etc., de cosmético, né? Que eu não compro, não uso, geralmente, né? Uhum. Raramente eu uso alguma coisa nesse sentido. Né? Mas lembrando que ainda é transfobia, né? Não me importa os posicionamentos de direita, né, do Tami, né? Eles não estão Ah, atacando você ele também, por mas conta do seu... você me ouve? Eu te ouço. Um delay gigante, né? Que massa. Então as pessoas estão vendo e eu queria conversar um pouco contigo sobre a questão do que é essa querela entre a marca, né, Natura e os evangélicos e neopentecostais e conservadores. Porque é uma questão de representatividade, né? Que um homem trans esteja num comercial de Dia dos Pais. Também uma questão de que é uma marca lucrando com as nossas identidades, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso. É porque a questão aí não é uma questão de lucro, é uma questão de transfobia, né? Então, assim, o Uhum, lucro, a gente que combate o capitalismo, tudo isso a gente entende, a gente sabe, né? Mas a questão aí é que é uhum. uma questão de transfobia. Eles não estão falando que, olhe, não queremos que Tami represente o Dia dos Pais, porque é uma empresa que está lucrando com a identidade de gênero das pessoas trans. Não, eles estão falando que Tami não pode ser contratado pela Natura para representar o Dia dos Pais, porque ele não tem pênis, porque ele nasceu, né, entre parênteses aí, né, mulher, tem vagina, etc e tal, e que não pode ser considerado um homem, né, por não ter nascido homem cisgênero, né? Lembrando que então, se um homem, se a questão é pênis, né, eles atacaram já um casal de gays, né, dois homens gays, né, cisgêneros, e ali tinha dois pênis, né? Então, ali não era nem, como diz Daniela Andrade, né, não era nem uma falta de pênis, ali era excesso, né? Já tinha dois pênis, né? Sim. E eles atacaram também, né? Então, se um homem que sofre uma amputação
né? Como sempre lembra Leonardo Peçanha, né, nas questões aí sobre a questão de homem trans ter ou não pênis. Um homem cisgênero que sofre uma amputação no pênis, então ele não tem pênis, ele também não pode representar no Dia dos Pais, ou ele pode representar falando justamente desse sofrimento dele. Então, assim, a questão aí não é a questão de lucrar ou não. Isso a gente é contra. Eu sou contra a Natura, porque invade terras indígenas, se apropria do conhecimento dos povos originários, faz uma exploração, entendeu, de mão de obra, uma extração também, né, extrativista, uma exploração extrativista. Então, eu sou contra a Natura. Isso assim, é uma coisa. Agora, aceitar que as pessoas sejam transfóbicas, entendeu? E aí queiram usar também a nossa luta contra a Natura, contra o capitalismo, para falar que eles estão certos, ou ao menos para que a gente se silencie e deixe eles atacando, eu não concordo. E o que eu acho mais ruim ainda é que eu, inclusive, cancelei um homem trans, amigo meu, que ele falou assim, então vai lá aplaudir Tami e me cancela. Eu falei, então tá bom, cancelado, porque eu estava explicando para ele justamente isso, que a questão não era a questão. Ele ainda falou bem assim que, como é que ele falou? Tami pode. Ah, tô pouco me lixando, entendeu? Pra Tami, etc e tal, que nunca esteve aí para a nossa luta, não sei o quê. E eu vou sair, vou lá sair por aí cheirosinho de Natura, vou continuar usando meus perfumes de Natura. Eu falei, pois é, né? Bem, né? É complicado isso, porque a gente está falando de transfobia e ao mesmo tempo você que se coloca como uma pessoa descendente indígena, tudo, né? E vem fazer esse debate, eu estou te explicando que a Natura invade terras indígenas, se apropria de tudo isso, mas que não é essa a questão é a transfobia, e você prefere apoiar a transfobia e, ao mesmo tempo, apoiar a Natura, falando que vai continuar usando a Natura, e você faz um combate, né, ao capitalismo que invade terras indígenas, do qual você é descendente. Então, assim, não entendo, é uma incoerência total, assim, no que você está falando. A gente começou uma discussão lá, e aí no final ele falou isso. Então vai lá, continue aplaudindo Tami Miranda e me cancela. Eu falei, então tá bom, tá cancelado. Entendeu? Aí saí da discussão. Então, é complicado, né? Essa coisa do cancelamento tem me preocupado muito, porque a impressão que eu tenho é que a realidade está ficando muito chapada, as pessoas não conseguem ver os contrastes das discussões, né? As pessoas que sequer conseguem discutir. Delicado isso. Eu não sou de cancelar pessoas, né? É engraçado, né? Sempre me Uhum. acusam de ser uma pessoa violenta e agressiva, né? Vamos lá, né? Nesse sentido. Primeiro, eu debato as coisas no privado. Eu sempre fui assim. Se eu tiver alguma coisa para discutir com você, eu tenho meio de te ligar, de te mandar um e-mail, de te mandar uma mensagem no privado. Eu vou lá pela consideração de ser tua amiga, mesmo amiga virtual, etc e tal, vou te chamar. Eu vou falar, olha, fulano, isso daqui tá errado, não é assim, etc e tal. Ou se a gente estiver em um debate em algum canal público, um grupo, alguma coisa assim, eu vou tentar fazer com que você, sabe, eu vou pontuando, ponto a ponto. Eu tenho a paciência, olha, eu sou uma pessoa paciente, entendeu? Eu não sou uma das melhores pessoas, mas sou uma pessoa paciente. Eu vou pegando ponto a ponto o que você falou e vou te mostrando o quanto aqueles pontos estão equivocados, o quanto você está equivocado, mostrando para você que isso não é culpa tua, isso é culpa de nossa estrutura, entendeu? Da estrutura pela qual nós somos ensinados, mas que não adianta a gente só falar que é culpa da estrutura, mas a gente também não procurar entender, se desconstruir e combater essa estrutura. Então eu vou bem calmamente. Existem pessoas que não aceitam na questão do racismo, na questão da transfobia, entendeu? Na questão de lugar de fala, principalmente quando são pessoas brancas. E aí eu estou no debate, no privado. O que essas pessoas fazem? Elas se julgam superiores a mim, porque daí elas são universitárias, são tudo, e aí elas resolvem levar pro público. E aí, na discussão pública, entendeu? Aconteceu, engraçado que eu fui expulsa do pessoal, eu fui acusada, inclusive, de ter ameaçado Marielle, por conta de uma discussão. Agora, você vê que vazam, sim, vazam conversas, né, de grupo de WhatsApp. Agora, você imagina quantas pessoas não batem boca e não brigam, né? E eu e Marielle, nós éramos de opiniões fortes, né? Então, numa discussão sobre machismo, do Freixo, justamente, né? Em um grupo de WhatsApp do setorial de mulheres. Eu estava cobrando uma posição das mulheres e chamei Maria, a gente ia se encontrar numa festa que ia
LGBT, que eu não ia passar pano para macho, enfim, essas discussões todas. E o povo não vê, hoje eu analisando, tentaram fazer de novo, hoje lançaram esse papo de novo, e aí eu fui analisar, o povo não vê o quanto eu pegar isso e colocar público vai mostrar o quanto eu estava cobrando de não passar pano para macho, o quanto isso vai ficar ruim justamente para um setorial de mulheres que está printando e soltando essas conversas, entendeu? E não entendendo que eu e Marielle a gente fazia uma discussão, nós batíamos boca e depois nós estávamos lá fazendo a construção política juntas, inclusive depois desse bate-boca, a gente foi para a reunião e ela me agradeceu por ter estado na reunião, que era muito necessário estar na reunião. Então, assim, as pessoas, elas têm que aprenderem a que determinadas coisas têm uma ética. Por exemplo, eu fui assessora parlamentar. Sim. Se imagina se for expor os debates feitos em grupo de e-mail, ainda mais quando eu fui demitida do mandato, né? Então tem uma questão que é ética, e as pessoas me chamam de violenta e agressiva, mas eu tento primeiro fazer o debate no privado. Então eu estava pontuando, por exemplo, o racismo, né? Em um grupo de pessoas políticas, né? Eu estava pontuando o racismo. E eu fui bem paciente, assim, uma mulher disse que Benedita da Silva, né, que a gente não podia pontuar pobre, favelada, etc e tal, que a gente tinha que postar, apontar, né, sobre o trabalho dela, sobre o trabalho feito de Benedita. Né, eu vou esperar você voltar, acho que você saiu de novo. Pode continuar. Você estava Ok, falando sobre a voltou. Benedita da Isso. E aí o que acontece? Essa mulher branca, né, tava falando da Benedita, que a gente não pode ficar pautando que a Silva. Benedita é Tranquilo. negra, etc e tal. E aí, o que que essa mulher falou? Ela falou bem assim, porque eu também fui pobre, eu sou branca, mas eu também fui pobre, morei na periferia aos 16 anos. Olha só, olha o histórico da mulher branca. Aos 16 anos eu estava trabalhando como cobradora de ônibus, ou seja, sentada, trabalhando como cobradora de ônibus, tudo bem que ainda é um trabalho que é explorado, mas aos 16 anos você já está trabalhando como cobradora de ônibus, né? E aí, aos 20 anos, eu estava formada, consegui passar com bolsa na PUC. Na Claro. PUC! Olha só, na PUC. Aos 20 anos, eu estava formada, aos 21 anos. Aos 22 anos, eu estava fazendo pós-graduação, doutorado, não sei o quê, consegui meu Lattes, e só não continuei depois porque a bolsa foi suspensa aos 22. E aí eu mostrei para. E aí que ela casou, agora é classe média, etc e tal. E aí eu peguei tudo que ela falou e peguei o histórico de Benedita da Silva. Mulher negra, aí eu mostrei para ela que Benedita da Silva deixou, enquanto criança, de ir para a escola, porque ela tinha que trabalhar junto com os irmãos, entendeu? Vendendo bala, vendendo as coisas, para ajudar a família em casa, que era uma família numerosa e que a mãe era lavadeira, entendeu? Que o pai era vendedor também, mecânico, pedreiro, tudo isso. Que Benedita só conseguiu se formar aos 40 anos. Enquanto isso, ela trabalhou de faxineira e ela só teve um trabalho melhor quando depois ela conseguiu se formar em enfermagem, foi trabalhar em hospital e tudo, pagando faculdade, pagando todos os seus estudos para poder se formar aos 40 anos. A outra estava formada aos 21, na PUC, com bolsa. E está falando que tá falando o quê? E aí eu comecei a pontuar o racismo, o quanto isso era racismo, e o quanto era difícil, o quanto Benedita tinha que ser enaltecida assim, por ser negra, pobre, favelada, ter chegado onde chegou, porque muitas pessoas conhecem o trabalho dela, mas também vão se sentir identificadas nesse sentido. Nossa, amor, gerou um bate-boca, uma Sim, discussão que era racismo exato. reverso, não sei o quê. E sabe o que ela fez? Pegou um vídeo de uma mulher negra que tinha sido empregada dela, doméstica, e falou assim, inclusive, eu tenho pessoas negras que vão me apoiar agora na minha pré-candidatura, ela é pré-candidata, na minha pré-candidatura, e que sabe muito bem que eu sempre tratei as pessoas com igualdade. Aí mostra o vídeo da empregada dela falando que tinha sido empregada, mas sempre foi tratada como da família, aquele papo que a gente já conhece. Aí eu fui e falei para ela, olha, se eu fosse você, inclusive, eu te aconselho a não lançar esse vídeo como vídeo de campanha. Ah, amor, acabou-se, inimigas. Inimigos. Entendeu? Acabou. E aí, como é que você vai discutir racismo? Como é que você vai discutir LGBTfobia? E como é o nome dela? Oi? Ah, eu prefiro, é Como é o nome? aquilo que eu falei, eu tenho uma ética, né? Então eu prefiro Ah, entendi. determinadas Tá, então você não coisas vai não. revelar.
não falar, mas só para te mostrar que nível nós ainda estamos em 2020 debatendo racismo, com pessoas que estão Ah, querendo se não, candidatar a um cargo político, entendeu? E sim, mas mulheres. eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, vou chamar ele de rapaz, e ele é candidato a vereador e ele e ele é uma pessoa, ele é gay, né? Ele é um homem gay e ele não tava sendo mau caráter assim, mas ele estava dizendo que ele levantava as bandeiras LGBTs, mas ele não sabia muito bem o que era identidade de gênero, o que era transgeneridade. Ele não sabia muito bem exatamente o que ele estava Uhum. defendendo em si, quando ele estava dizendo que uma das pautas dele era né, os direitos das pessoas LGBTs. Mas enfim, Mas ele eu conhece acho o que Google. eu Ele não entendo isso sabe sobre, ele não como. sabe sobre identidade, ele não sabe sobre identidade de gênero, mas ele conhece o Google. Sim, exatamente. E é isso, assim, ele não estava sendo mau caráter como essa pessoa que você estava descrevendo, pelo menos até então. Mas né, nunca se sabe. É, e aí, acho que falando ainda dessas querelas todas, essas brigas todas que acontecem, recentemente teve uma querela que foi para o debate público e E todo mundo ficou em polvorosa, né? Que foi a questão da de São Paulo ter ignorado, entre aspas, os militantes, ativistas, teóricos da antiga geração, né? Que eu não acho que é tão antiga assim, porque são pessoas que estão vivas e produzindo, aliás. E a parada meio que colocou YouTubers e pessoas do Instagram, influenciadores, né? Para fazer a exibição ao vivo, né? Pra fazer o stream da parada. Você acompanhou essa briga toda? O que que a parada LGBT do Brasil ou de São Paulo representa para você Ah, agora? amor, e sabe o que eu faço? É que eu tenho toda uma questão com a sociedade, né? Que eu me recuso à sociedade, né? Então eu falo assim, não quero mais viver entre vocês, não quero mais vocês, não quero saber da treta de vocês, não quero saber dos problemas de vocês, eles não me dizem mais respeito. Eu tenho pau, tenho barba, cavanhaque agora, depois da pandemia, e peito, né? Então, assim, o que eu quero saber é depois da pandemia, quando eu estiver num bar, num lugar público, ou quando eu estiver me dirigindo ao banheiro com bom decote, vocês vão me parar e vão me obrigar a ir no banheiro masculino, vocês vão me deixar ir no banheiro feminino, ou se o meu corpo vai ser o que vai destruir as plaquinhas, porque eles não vão saber onde me colocar na porra do banheiro quando eles me verem de cavanhaque, de bigodinho, de peitão no decote, toda maquiada, no batom rosa desenhada. E eles vão falar, e agora a gente põe essa porra em que banheiro? Sei lá, amor, arranja um banheiro lá no fundo da cozinha, entendeu? De funcionário. Em que banheiro? Minha pessoa de estimação tá rindo aqui. Que banheiro, sabe? Então as tretas sociais já não me dizem mais respeito, porque eu já não quero mais, sabe, essa sociedade, já não quero mais viver. Mas Janara, E aí eu te essa pergunto isso. parada, e aí, amor, Não, eu mas fui acompanhar. eu te pergunto isso no sentido de que, vamos tomar você como exemplo. Você é uma das militantes mais importantes da história do movimento LGBT contemporâneo. Não seria legal que a parada te reconhecesse, por exemplo? Ou a gente não precisa disso e a gente pode hackear outros A gente espaços? A gente não precisa disso. A gente precisa de um Tá. debate mais amplo. Melhor do que me reconhecer, etc e tal, vamos reconhecer o que nós estamos fazendo com os corpos das pessoas, os padrões que nós estamos impondo, o que essa comunidade LGBTIA+, mas principalmente a comunidade transvestigênero, entendeu? Está impondo como padrão do que é ser uma mulher trans, do que é ser um homem trans. Vamos fazer um debate sobre esses padrões. Melhor do que cultuar alguém, entendeu? Sabe, é porque é aquilo que eu te falei, na realidade eu fui viver minha vida, e aí quando eu vi tinha um monte de gente atrás falando, é isso mesmo que a gente quer, eu fui desacuendei a neca, falei, pra que a gente tem que andar com a neca acuendada? E aí eu falei assim, quer saber o que mais foda-se, vou andar com a neca desacuendada. E aí daqui a pouco quando eu olhei tinha um monte de gente atrás falando, é isso, pra que acuendar a neca, vamos desacuendar, e aí vai nascendo teus seguidores, né? Mas quando você faz uma busca, né? Aí eu fui ver essa questão da parada que você falou, né? Aí eu acho justo, etc e tal.
E aí eu fui ver quem estava sendo, vamos dizer assim, cancelada pela parada, né? Amor, você viu em quem votaram? Você viu quem essas pessoas apoiaram também? Vi, Entendeu? claro. Claro. Aí É como é muito que a parada delicado. LGBTIA+, vai reconhecer esses militantes, entendeu? Que apoiaram o Bolsonaro. Como é que a parada LGBTIA+, que é a luta por direitos de uma comunidade que está sendo massacrada por esse desgoverno, vai trazer como símbolos nessas paradas, entendeu? Essas pessoas que são antigas, ok, para o movimento, que apoiaram o movimento, mas que votaram no Bolsonaro, que apoiaram o Bolsonaro e que se dizem de direita. Entendeu? Eu tenho uma amiga que está distribuindo barracas, filha, né, quase, né, que está distribuindo barracas para as travestis de rua em São Paulo e que é fervorosa defensora de Bolsonaro, sabe? Dona de restaurante, foi prostituta, se prostituiu na Europa, sabe? Inclusive fui eu que ajudei aí e tudo mais. Hoje tem restaurante em São Paulo, sabe? E é defensora ferrenha de Bolsonaro. Como é que eu vou defender a trans que está lá no Espírito Santo se candidatando a prefeita da cidade e que é defensora ferrenha de Bolsonaro? Não dá. Se elas sofrerem transfobia, eu vou ser contra a transfobia que elas estarão sofrendo. Se elas sofrerem LGBTI-fobia, eu vou ser contra, vou combater a LGBTI-fobia que elas estão sofrendo. Mas não posso apoiar essas pessoas, sabe? Eu não posso apoiá-las em suas Uhum. ideias. Eu tenho que combater o que elas sofrem, reconhecendo que isso a gente não tem que combater só na esquerda, mas a gente tem que combater também e apoiar as pessoas da direita que estão sofrendo transfobia, machismo. Por exemplo, uma mulher de direita, de extrema direita, que está sendo escrotizada, sofrendo machismo, eu vou lá, vou pontuar o machismo que ela está sofrendo, mas não vou defender as ideias dela, entendeu? É Sim, completamente sim, diferente. Eu não vou defender, sim. por exemplo, a Marina Heidel, que continua trabalhando na secretaria da Damares, entendeu? É travesti, trans, do nosso movimento, sempre esteve conosco no movimento e que agora trabalha na secretaria do Bolsonaro, entendeu? E que outro dia estava pedindo perdão por um posicionamento seu público, vazou ela pedindo perdão a Damares, que acredita nesse governo. Quer dizer, não tem como, entendeu? Sabe, não tem como. Eu não vou ficar defendendo o Tony Reis, que criou uma aliança nacional, sabe, vai lá bater palma, tomar chá com Damares, enquanto esse povo quer nos matar. Então não tem condições. Agora, se eles sofrerem LGBTI-fobia, é lógico que eu vou ser contra, entendeu? Se Damares sofrer machismo, é óbvio que eu vou ser contra, entendeu? Então são posições, são posicionamentos, entendeu? Iguais, sabe? Mas eu só não vou defender as ideias deles. Então, assim, a Claro. parada de São Paulo, eu até entendo a questão de militantes antigos, mas tem históricos de militantes antigos que quando eu vou ver, olha, tem drags antigas e trans, né, antigas, que o posicionamento é de direita, sabe? De defensores de Bolsonaro, trans negras, drags negras, que eu vi, que eu chamei a atenção para a questão do racismo, das piadas racistas que faziam, as brincadeiras racistas, e que não queriam saber, que acham que o artista é isso mesmo, que o artista pode tudo. Olha a questão do Lobianco, não querendo reconhecer o papel dele, entendeu? E todo esse debate que vem sendo feito, entendeu? Tá impossível. Eu duvido que o Lobianco tivesse a pachorra e a coragem de silenciar se fossem as mulheres negras reclamando, o movimento negro reclamando que ele estava fazendo blackface. Eu duvido que ele tivesse a coragem de fazer isso. Eu duvido que se as mulheres estivessem reclamando de machismo dele em alguma peça, que ele tivesse a pachorra de virar público, a público falar que essas pessoas eram violentas e agressivas. Ele, enquanto um homem gay, branco, cisgênero, teve a pachorra de virar público, falar que as travestis foram agressivas e violentas, entendeu? E que ele está traumatizado. Está traumatizado, mas continua trabalhando, né? Continua trabalhando na Globo, continua produzindo, continua comendo, vivendo a vida dele enquanto um gay branco, classe média, entendeu? E ele tinha que reconhecer que ele sofre gordofobia, que ele sofre todas umas questões com o corpo dele, que ele não reconhece. Então eu duvido que ele faria isso, mas ele teve a cara de pau de virar público, atacar as travestis, falar que elas foram agressivas, violentas, agrediram ele quando ninguém agrediu ele. Na realidade, o que aconteceu foi que Dandara Vital fez uma lista de pessoas trans que trabalham com audiovisual, na iluminação, sonorização, tudo isso, e jogou para ele no palco, porque ele não queria nos receber. Ele não queria nos receber no Teatro Rival.
sabe? E agora vem falar que ele foi agredido por travestis transexuais. Ah, faça meu favor, entendeu? Esse tem que ser cancelado, esse tinha que ser cancelado sim, sabe? Eu só não cancelo ele porque alguém ainda foi falar para ele vir fazer uma live, aí ele não respondeu. Aí depois eu mandei a mensagem falando, ainda bem que não fizemos a live, né? Porque logo em seguida saiu uma reportagem de merda dele no jornal de novo, de não reconhecer seu lugar no mundo. Então isso também é complicado, sabe? Eu vou É, defender ele se ele sofrer gordofobia, se ele sofrer homofobia, eu vou defender. Vou lá, vou reclamar, vou ficar a favor dele. Mas não vou defender, não, o transfake que ele faz e que ele pratica, que ele não reconhece que faz transfake. Porque o que eles pensam é que as travestis e as pessoas trans estão exigindo serem protagonistas na frente do palco para aparecerem. E não é isso. O que a gente disse é que ele poderia continuar fazendo Gisberta, desde que ele desse trabalho em outros espaços para pessoas trans, desde que ele colocasse na produção dele pessoas trans, porque a pesquisa foi ele que fez, o restante foi tudo ele que fez. Agora não, ele foi pro debate, ainda foi desonesto e ainda saiu acusando a gente de ser violenta e agressiva. Que eu tentei invadir o Teatro Rival, entendeu? Sabe, que a gente estava do lado de fora enlouquecido, agredindo as pessoas. Não houve nada disso. O que houve foi um segurança que ameaçou, foi LGBTI-fóbico, falou que ia dar tiro, e aí eu peguei as grades de ferro e joguei para cima do segurança. Eles acham que foi isso. caramba! Meu, um amigo fez uma pergunta no chat na semana passada e, foi uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça porque ah, você parece uma pessoa muito corajosa, destemida, e é claro que também isso é né? Essa sua coragem é também um produto das relações institucionais e estruturais onde você está inserida. Mas eu fico me perguntando, do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo. Do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Acho que de mim mesma. Entendeu? Acho que eu tenho medo porque sou eu a pessoa que pode destruir a mim mesma, entendeu? Eu sempre brinco, querem saber coisas a meu respeito, coisas terríveis a meu respeito, me chamem porque eu sei coisas com exclusividades a meu respeito que ninguém mais sabe, né? Então, mas assim, do que eu tenho medo, do que eu tenho medo? Uma boa pergunta, assim. Não sei, acho que eu tenho medo. Eu não sei, acho que eu não sei mais o que eu tenho medo, porque eu não tenho medo de morrer, né? Já tentei me matar, inclusive, né? Não tenho medo de morrer. Eu não acredito na vida após a morte, né? Mas eu acredito que a morte é algo sobre o qual a gente precisa falar, entendeu? Que a gente também não tem que ficar falando só em sobreviver, só Tá em com vida, a gente tabu, também, né? sim, tem que se preparar também para a morte. Eu não quero. Ah, isso, tá aí meu medo. Eu não quero ser uma pessoa dependente das pessoas, entendeu? Não quero ficar no fundo de uma cama, eu quero ter uma morte tranquila, né? De preferência no sono, como um azul, como dizem os franceses, né? Mas também eu quero ter a oportunidade de que na minha. Eu já falei isso até uma vez, inclusive para a Thaís Justin, minha amiga advogada, né? Lésbica, bissexual, a Thaís é bi, né? E aí eu falei isso pra Thaís, que eu queria, nos meus últimos momentos, sabendo, né, meus momentos derradeiros, estar em uma cama, em uma sala bem grande, meus amigos estarem entrando, e eu falando da nossa vida, do que vivemos, como foi bom tudo que a gente viveu, que dali para frente eles continuassem, né, que a vida era assim mesmo, e que era eles que eu queria ali nesse momento, já que dividimos todos os momentos juntos, eu queria que eles se ocupassem do meu corpo, eles que estivessem ali comigo, e não uma família que nunca quis saber onde estava, sabe? Nada disso também que no último momento esteja ali marido, etc e tal. Eu quero meus amigos, aqueles com quem eu dividi a vida, aqueles com quem eu caminhei, com quem eu militei, com quem eu construí, entendeu? Sabe? Mas um dos meus medos é esse, é morrer sofrendo. Eu não quero. Eu sempre falo que se for para me matarem, que tiro só, entendeu? Que seja um tiro só, alguma coisa assim, mas que seja rápido. Não Não, não quero vai que morrer de demore. tiro. Não, Não, a assim, é gente uma não vai maneira de perder falar assim, você. que eu quero que seja rápido, mas Você- eu não tenho, Não, não sei, acho que eu fui vivendo minha vida, fui perdendo os medos, não tenho medo do escuro, não tenho medo de ruas vazias, adoro ruas vazias, por isso que eu estou amando o isolamento social, sabe? Adoro não ter que dividir os espaços com pessoas cisgêneras e heterossexuais, mas enfim.
Tenho medo de altura, não tenho medo de avião, entendeu? Mas tenho medo de altura, né? É quando me sinto inseguro em algum lugar muito alto. Não tenho medo de barata, ao contrário, não quero que matem as baratas. Eu sou daquela que sai correndo para defender as baratas, para não matarem elas. Não tenho medo de ratos. Só não quero perto de mim, só não quero cobras perto de mim, mas não quero que matem os animais, entendeu? Acho que todos têm direito à vida. Eu acho que é isso. Eu prefiro andar de avião, por mais que eu tenha medo de altura. Eu prefiro andar de avião do que de ônibus, fazer viagem de ônibus, porque eu acho que se o avião cair, é certeza que todo mundo morre, entendeu? Raramente alguém sobrevive. De ônibus pode ficar com sequelas, etc e tal. Né? Então eu tenho uns pensamentos que são bem práticos assim na vida, sabe? Eu prefiro isso porque vai me causar menos sofrimento lá na frente. Eu prefiro isso daqui porque encurta o Falando ainda caminho. sobre... Entendi, justo, justo. E aí, falando sobre, sei lá, tentar ser prático, tentar ser objetivo, mas de outra forma, eu acredito que as pessoas LGBTs estão... É claro que a gente, como você mesmo apontou, né? A gente já está acostumadas e acostumadas com esse processo de isolamento social. Mas agora, fundamentalmente, a gente está sendo soterrado de novo, né, em termos de retirada de direitos e tudo mais. E aí eu fico pensando como está a situação da Casa NEM, né, com o que aconteceu agora no final de semana, e agora com a sua candidatura, como você acredita que a sua presença institucionalizada na política poderia impulsionar algumas pautas? E quais pautas são essas? Assim, o que você acha que a população do Rio, a população LGBT, pode esperar de você, de um mandato seu, ou poderia esperar? Os ataques à Casa NEM, né, vêm de um presidente do Tribunal de Justiça que é LGBTI-fóbico, que já deu ordem para recolherem os quadrinhos com temáticas LGBT e os livros com temáticas LGBT da Bienal do Livro em 2019. Teve que se retratar na imprensa, né? Uhum. Foi ele que fez aquela apreensão, autorizou, e aí os movimentos sociais já foram contra. A mãe dele mora na rua onde está hoje a Casa NEM. Então você já imagina de onde vem a pressão para que a Casa NEM seja desalojada e para que haja a reintegração de posse. A gente conseguiu E como vencer que um está isso, Janara? A Então, reintegração de posse? advogados entram com outras ações, outras petições. A Defensoria Pública entrou na ação agora. A OAB também entrou na ação. Então, nós temos laudos alegando que as pessoas não podem serem desalojadas nesse momento de pandemia, que não vai passar tão fácil, tão rápido. Hoje eu tive uma live com a doutora Beatriz, né, que é uma das pesquisadoras da Fiocruz, que está aí à frente da pesquisa sobre a vacina para o Covid-19. Então, a gente fez uma live agora à tarde, ela estava explicando justamente essa questão, que não vai ser tão rápido assim, a não ser que a gente mude completamente, né, nossas atitudes aí, enquanto não se chega a uma vacina. Mas, então, a Casa NEM vai continuar, por enquanto. O Uhum. que a gente está fazendo agora é uma reunião com a Arquidiocese do Rio, Dom Orani Tempesta, né, a SEDES, a Coordenadoria da Diversidade Sexual, né, e com o Nélio Giorgini, né, que é o coordenador, né, e que na coordenadoria também trabalha o filho do governador do Rio de Janeiro, o Eric Whitson, né, que são parceiros da Casa NEM, sempre estiveram presentes, né, ali com a casa, né, trabalhando em conjunto. Temos também o Rio Sem LGBTI-fobia, né, na figura Uhum. aí que sempre trabalha do subsecretário, que é o Tiago, né, o Hernani, que sempre trabalhou também em conjunto, né, com o Transrevolução, com a Casa NEM, e agora a coordenadora, que é a Carol Caldas, que é uma lésbica, né, que está à frente, que vai, também sempre foi parceira da Casa NEM, nas distribuições de cesta, agora no Covid-19, em várias ações que nós fizemos, né. E a Arquidiocese do Rio, que o nosso advogado, André de Paula, né, advogado da FIST, que é a Frente Internacionalista dos Sem Tetos, conhece, porque ele foi preso político, né, já foi, né, teve questões, é um senhor já de mais de 70 anos, né, então tem também esse conhecimento com a igreja, e conversou, e aí nós tivemos, então, a assessoria aí do padre Manegão e do padre Giovanni, da Pastoral de Favelas, né, e de Terras, né, que vieram, então, para uma mediação. Então, agora o que a gente está reivindicando é um espaço para assentar a Casa NEM, ou que o Estado, né, o poder público, veja uma maneira de desapropriar o prédio e passar ele para a Casa NEM, cedendo ele aí por 10 anos,
para depois prorrogar, entendeu? Então, são essas as negociações no momento. Mas, ao menos, a gente sai dessa briga toda com uma certeza, que a Casa NEM terá seu espaço definitivo. Que ótimo, que ótimo. Acho que a gente está quase ficando sem tempo. E aí, por isso, né, porque o Instagram ele limita bastante o tempo, eu queria fazer essa Podemos pergunta. voltar, se não tiver nada para fazer, a gente pode voltar aproveitando que a conexão tá boa, porque depois a gente não Pode sabe ser? a porra de conexão de novo, né? Então é melhor aproveitar logo que eu tô com a agenda um pouco livre, eu não sei se você tá, mas enfim, a gente pode depois avisar que a gente pode Não, voltar. então mata. Então a gente volta se cair, pode ser? Ok, sem problema. Mas essa pergunta da Vespa talvez seja interessante, né? Você está com saudades de fazer putaria por aí, já que você gosta de ser puta? A bandeira das putas é uma das que você mais levanta. E quem disse que eu não estou fazendo putaria, né? É essa a questão. A minha pessoa cisgênera aqui já falou, então foi bom saber, né? Existem várias pessoas, várias maneiras de você fazer putaria, né? Então, assim, existe a mente, existe a internet, né? O que você não pode é partilhar corpos, partilhar essas questões, assim, mucosa, né? Saliva, essas coisas. Mas de resto, amor, deixa, a putaria está dentro de você. Ela não está no mundo, ela não está acontecendo aí. É você quem faz ela acontecer nas esquinas, nas saunas. Lembre-se que a putaria precisa de você para acontecer. Então a putaria ela está dentro de você. Então eu continuo fazendo putaria, entendeu? Não deixei de fazer putaria, entendeu? Só não passo nos bares, nas esquinas, entendeu? Mas continuo fazendo. Massa. Eu vou encerrar essa live, então, para eu poder salvar ela, e aí a gente volta, pode ser? Ok, tudo bem, sem Então eu problema. vou te esperar daqui a pouquinho. Tá bom. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Pronto. Pronto, foi. Pareceu Ai, bem tudo o para mim. bundão lá, assim, já na posição correta, que é só eu chegar e deslizar um pouquinho entrou. Eu prometo que daqui a pouquinho eu deixo você lá fazer isso. Acho que pode Não, ser também legal. imagina. Ele já Bom, tá se trepando pelas paredes aqui. Mas tudo bem. e aí, cara, eu vi o seu documentário e eu acho que o seu documentário é um acontecimento para o audiovisual brasileiro, no sentido de trazer a sua narrativa de uma maneira tão. Não sei, a impressão que a gente tem quando assiste o documentário, que eu tive, é que é uma coisa muito sem filtro. E eu gosto muito disso, assim, sabe? Que é muito a vida como ela é, assim, a sua vida como ela é. E uma das coisas que você mais toca no documentário é a questão do HIV, da xenofobia e tal. Desculpa. Você pode contar pra gente, assim, como foi o processo de criação do documentário, como surgiu, como aconteceu? Gente, eu fui mexer aqui, caiu na realidade do suporte, e aí eu fui tentar colocar, apertou de novo, a tecnologia, enfim. E mostra outra Tá vez tudo aqui bem. a bof, né? Acho que o Instagram tá querendo muito mostrar essa bunda, gente. Enfim, Com o público. a questão é que eu já tô, né, acostumada, né, com câmera. Eu posei nu. Nessa época a gente tinha que posar nua e de pau duro, então eu posei nua, de pau exposta nas não se tinha internet, né? Então você não ficava exposta na internet, você ficava exposta nas bancas de jornais, né? Então tudo isso, né? É essa, né? Então um dia numa briga com um show de Pablo Vittar, no qual eu fui convidada para ir, né, para falar da Casa NEM, e tudo deu uma briga, e eu muito bêbada daquele meu estado natural, quase, né? Aí saí e aí deu essa briga, fomos parar na delegacia, teve denúncia, etc e tal, né? Não contra a Pablo, lógico, né? Contra o clube, contra a segurança, etc e tal. E aí mandaram um vídeo pro pessoal, né, da Casa NEM, falando bem assim, olha, eu se fosse a vereadora suplente de vocês,
retirava a queixa, crime, porque nós temos um vídeo dela com os peitos de fora, bêbada, entendeu? E aí mandaram o vídeo para mostrar. E eu falei bem assim pro pessoal, fale para eles que eu vou revirar aqui meus arquivos para ver a foto da revista quando eu posei nua de pau duro no Brasil e vou mandar para eles ficarem já com um arquivo a mais, já para mostrarem também pro povo como é todo o meu corpo. Eu já não tenho mais só o peito, ali tem tudo, né? E aí eles calaram a boca. E aí eu não tenho essa questão mais com as câmeras. Já tive, assim, já fui meio receosa. Sempre achava que para câmera você tinha que posar, ficava... E depois que eu me acostumei tanto com câmera, então assim, que o pessoal fala, olha, a gente vai filmar, não sei o quê, tudo bem para você? Eu falo, tudo bem, pode filmar, liga aí. E aí eu falo justamente, você não me peça para decorar texto, ficar falando nada disso, entendeu? Ficar fazendo pose, que isso eu não vou mais fazer, entendeu? Então, mas se você quiser ficar filmando minha vida, fica aí, eu acho algo natural, mas se você acha que é algo interessante, fica aí filmando, vai, filma aí, entendeu? Aí ficava, hoje o que você vai fazer? Eu falava, hoje eu vou arrombar um prédio. A gente pode ir junto? Pode. Eu tô falando pra vocês que eu vou arrombar um prédio. Se vocês querem ir junto, entendeu? O tempo é de vocês. E aí, o prédio, aquele prédio, quando a gente entra, foram 3 tentativas, porque eu chamo as famílias, a gente se programou, não deu certo, a gente se programou de novo, não deu certo, né? Porque é assim, ocupação é assim. Até que numa das noites deu certo. E aí eles falaram, então a gente vai filmar. Eu falei, vamos. E aí filmaram, né? A entrada no prédio. Então tem também os debates que foram feitos no interior e tudo. Mas é isso, eu tô acostumada, assim, porque eu não fico tentando esconder as coisas. Eu acho que, ainda mais agora que a gente tem a tecnologia do audiovisual, eu acredito que os debates eles têm que ficarem registrados. Você imagina que nossos avós, nossas avós, sabe, nossos ancestrais conversavam, debatiam, se isso tivesse ficado registrado, no mínimo em livros, sabe? Tem alguns, lógico, pergaminhos, arquivos, mas não tem a totalidade. Você imagina que maravilha hoje se a gente tivesse, sabe, todos esses arquivos, sabe? Saber como é que eles conversavam, debatiam, como é que formavam, sabe? Os argumentos, tudo seria maravilhoso. Então eu acho que se a gente tem essa oportunidade de deixar registrado para as novas gerações, eu acho que a gente deve usufruir desses equipamentos. E eu acho que é isso. Agora, só deixa a câmera aí ligada e ela que me siga, ela que vai registrando, depois você edita, né? Então tem essas questões. A questão do HIV, né, na minha vida, né, porque eu tenho já essa luta, né, desde sempre, né, desde os anos 90, 80, eu morava em Santos, né, que era a capital mundial da AIDS, né, então eu falava que toda travesti morria de AIDS, eu entrei então para a luta, né, de combate e prevenção ao HIV, né, na busca por medicamentos, tratamentos, pelo direito das pessoas com HIV, né, fui fazer meus exames, né, porque eu tive um problema sério de saúde, então foi o primeiro exame, né, para despistagem de HIV que eu fiz, que deu negativo, e nesse inteirinho eu entrei em contato com uma equipe de saúde que nessa época eles precisavam de alguém que meio que fosse a porta-voz deles, sabe, no meio da comunidade, sabe, que pudesse levar as questões que eles precisavam levar para a comunidade. Ninguém parava para escutar. E aí um dia a Ivanilda, Lúcia, a Cristiane, então essas pessoas distribuíam preservativo em Santos, na área de prostituição, e foram distribuir, pararam para conversar comigo, eu expliquei para elas, sentei e falei que eu estava precisando mesmo de informações, porque eu tinha muitas amigas, né, com HIV, e que a gente precisava saber, né, porque falavam que todas nós íamos morrer daquela doença, então eu precisava saber, né. E elas viram meu interesse, marcaram uma reunião, eu fui pro programa municipal, né, de DSTA de Santos, e dali nasceu o Grupo Filadélfia de Travestis Liberados, que eu fui a presidente fundadora, né? E aí fizemos todas as campanhas, a luta pelo direito. Então, é uma luta que eu sempre faço, né? E quando, então, conseguimos os medicamentos, minha irmã, né, cisgênera, mulher, né, cisgênera, morreu de HIV/AIDS, né? Ela e o marido, né? Então, é toda uma luta, muitas amigas, muitos amigos, né? Então, quando a gente conseguiu os medicamentos, a gente conseguiu mais direitos, então também se viu a necessidade que as pessoas com HIV fossem protagonistas da sua luta, né? Então nós nos afastamos e deixamos que as pessoas com HIV fossem à frente, né? Mas sempre foi algo presente na minha vida, porque eu tive muitos amigos, então eu tenho uma experiência, né, nessa luta, né, nessa comunidade, né, por mais que eu me afaste, reconheça que não é o meu lugar de fala, né, por não ser uma pessoa vivendo com HIV, né, eu vivo hoje uma relação soro-discordante, né,
Então, mas trago toda essa experiência, mas também entendo que não é mais meu lugar de fala, né? Já foi meu lugar de fala enquanto pessoa convivendo, né? Mas hoje não é mais meu lugar de fala. Eu tenho amigas que têm os medicamentos e que podem muito bem fazerem essa luta e serem protagonistas na luta com a HIV/AIDS, né? E eu acho que a experiência ela tem que ser passada. O que eu posso fazer é auxiliá-las, né? E empoderá-las para que elas tomem a frente e para que elas debatam a situação. Eu acho que é isso. Indianara, e quem você acha que são os líderes, se é que a gente pode botar nesses termos, né? Porque acho que a figura da liderança também, ela sempre presume uma verticalidade, e eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde a gente quer um coletivo político, né? Autonomia. Até esse movimento na própria política institucional. Mas eu fico me perguntando, quem são as pessoas que te inspiram em termos de militância política, artística, filosófica, sei lá? Quem são as pessoas que te cercam assim que você fala, caramba, essa pessoa aqui é faca na caveira, sabe? Tem uma galera Ah, assim? amor. É, é, eu não sei o que eu não sei como te responder essa pergunta. Por quê? Porque eu não leio, entendeu? Eu não leio, eu acho os livros chatos, eu Não, acho não, mais. mas não precisa ser uma pessoa que você lê, pode ser uma pessoa que convive contigo, sabe? Como a Miley foi, por exemplo, sabe? Pode ser, Minha sei pessoa lá, quem são as moderadora de lideranças que estimação estão está por falando aí, que é assim? ele, por favor. Então, mas a questão é que, assim, as pessoas, geralmente, eu tenho meus inscritos. Outro dia, tava, não sei se você viu isso no TikTok, a gente estava na Rede Brasileira de Prostitutas, né? E aí, não sei se você sabe que eu tive um embate com Judith Butler em Salvador, né? Judith Butler me assistiu, né? Bicha, me conta disso. Foi, Sim. eu li um texto, acho que da Amara, sobre isso. Ela falou assim, não, porque a Indianara chegou para Butler e falou assim, Butler, o que você faz na teoria, meu amor, eu faço na prática. O que rolou com a Butler? Então, na realidade, eu fui convidada para desfazer no gênero de Salvador, né? E aí tinham mandado um e-mail falando da minha mesa, né? Que ia ser, acho que no segundo ou no terceiro dia do encontro. E eu sou daquelas assim, eu respondo que tá ok, que eu vou fazer, tipo, tá ok, vou fazer a live com o pessoal da revista Híbrida, entra em contato com a Wescla e o Wescla fecha tudo. Aí você entra em contato com o Wescla me passa, tipo, ó, é tal dia, tal horário, etc e tal. Eu falo, ok, tá bom, então eu já sei, entendeu? Eu não vou mais ficar revisando o meu WhatsApp para ficar sabendo. E aí, se você mudar, tipo, a live de dia, é o Extra que vai ter que me informar, entendeu? E se eu pegar um voo no meio disso tudo, eu já tô indo até o encontro sabendo daquilo que tá na minha cabeça. E foi assim para Salvador. Então, eu fui sabendo que eu tinha uma mesa 2 dias depois que eu abrisse o encontro, etc e tal. Só que eles já tinham mudado a minha mesa para a mesa de abertura, junto com a Suzy Parques, uma trans argentina, e junto com uma outra filósofa a Berenice Bento, né? Berenice Então éramos nós, Bento, tá? isso, éramos nós três na mesa de abertura. Só que eu cheguei em Salvador na quinta-feira, né? Saí do Rio para Salvador na quinta-feira. Cheguei em Brasília, encontrei Tatiana Lionso, não sei se você conhece, né? Em Eu conheço. Brasília, e fomos beber ela é da UMB, né, de Brasília, Tatiana Lyons. E aí encontrei ela no voo, falei, ai, que maravilha te encontrar, porque a gente quase não se encontra, nós somos ativistas atacadas pelos bolsonaristas, né, então a gente quase não se encontra, né? Eu falei, ai, que bom te encontrar, vamos, tá indo pra onde? Ela, tô indo pra Salvador. Aí eu falei, também tô indo. Então vamos chegar lá, vamos beber todas. Aí chegamos em Salvador, eu falei, ai, vamos sair pra beber. Aí a gente chegou na portaria do hotel, tinha um envelope com R$ 400, você imagina. R$ 400 para cada uma. Eu falei, gente, que maravilha, agora que a gente vai beber mesmo. Pegamos os R$ 400, eu tomei o pelourinho todo, né? Fomos por tudo quanto foi boteco. E o povo queria me levar naqueles bares chique de Salvador. Eu falei, ai, não, gente, eu gosto de pé sujo, de boteco desses que tem um banheiro só para todo mundo dividir, entendeu? Sabe, é desses que eu gosto. Aí fomos, aí eu arrastei. Aí já era eu arrastando o povo pelo Pelourinho, sabe? O povo falando que ali era perigoso, que tinha os marginais de rua. Eu falando, ah, nada. E o povo falando, já tá sentada com os marginais de rua, gente bebendo, que horror, que é isso? E aí voltei pro hotel bêbada, mas bêbada.
E aí tá, acordei no outro dia, meu celular ele tinha virado e tinha quebrado a tela toda, então não estava com acesso à internet nem nada. Acordei 2 horas da tarde, feriado em Salvador, acordei Tatiana, que estava no outro quarto, e fomos procurar alguma coisa para comer. Encontrei o coordenador da Aham. mesa, e aí ele falou bem assim, ai, que bom te encontrar, sou teu fã, vou coordenar tua mesa, etc e tal. Venha bêbada, viu? Eu falei, ué, por quê? Ele, porque estava bêbada quando escreveu aquilo na internet. Eu falei, o que que eu escrevi na internet, gente? Bêbada, de madrugada. Ele falou aquilo sobre Judite. Lá fui eu procurar um telefone, e o que eu escrevi foi o seguinte, que estou em Salvador, tenho 400, eu fui convidada para um evento, tenho R$ 400, vou beber Salvador toda, entendeu? Judith Butler também é convidada como a star do evento, mas eu quero ver Judith Butler vir sentir a potência das ruas. O que ela desconstrói na teoria, nós desconstruímos na prática com os nossos corpos todos os dias. E o celular caiu e quebrou. Só que isso soou para o campus universitário como uma afronta, como sabe, sabe, uma coisa assim. E aí eu cheguei pro auditório, ele falou assim, venha preparado então para a mesa de abertura, porque aquilo vai estar cheio. Eu falei, tudo bem, mas eu vou só comer, e como minha mesa é daqui a 2 dias, ele falou, não, tua mesa é daqui a 2 horas, é a mesa de abertura. Como assim daqui a 2 dias? Eu falei, como assim mesa de abertura? Nada daqui a 2 dias? Ele, não, eu te mandou e-mail para você mudando tudo. Eu falei, eu não vi, tá bom, deixa eu correr. Corri no hotel, troquei de roupa, voltei para a mesa de abertura, bêbada, numa ressaca ainda, aquilo lotado, aquele auditório apinhado de gente. Suzy Parker leu um poema. Aí eu falei bem assim para a Berenice se ela queria que eu fosse a última, né? E ela falava logo, ela falou que não, que ela queria ser a última, enfim, ficou por último para falar. E eu descarrilhei a falar. De ressaca, eu com um ódio que estava ali, de ressaca, queria estar bebendo mais, aquele povo todo querendo me escutar. Falei que tinha que tacar fogo nas universidades, que as putas é que tinham que ser levadas para a universidade para ensinar, que as putas é que sabem das coisas, entendeu? E tinha que atacar fogo, que as universidades eram prisão, etc. E aí falei, e querem saber do que mais? É isso mesmo, o que a Judite desconstrói na teoria, nós desconstruímos os nossos corpos na prática todos os dias. E aí a pessoa veio e falou bem assim no meu ouvido, Judite está ali na frente, na primeira fila, sentada. E aí eu virei, quem? Ela tá ali. Aí ela tava assim, batendo palma, aplaudindo, que o intérprete estava traduzindo para ela. Eu falei, olha, Judite me aplaudindo, que legal, né? Passou. E aí, agora, há pouco tempo, uma pernambucana, a Vânia, prostituta, né, de Pernambuco, né, a gente estava no debate no grupo brasileiro de prostitutas, eu estava acompanhando o debate, né, delas todas, né, e aí uma delas falou assim, que podia trazer Indianará para Salvador para fazer um debate junto com as prostitutas de Salvador. E aí eu falei assim, eu já fui a Salvador, aí contei esse caso, né, que eu te contei agora, contei para elas. Aí a Vânia mandou um áudio falando bem assim, Judite Butler. Não, a gente até já ouviu falar, a gente não, mas a gente não conhece não. E garanto que 80% das prostitutas não conhecem. Agora, em Indianara, a gente conhece, fala a nossa língua, entendeu? Tá sempre com a gente, o mesmo sentimento. Aí eu mandei para o João, o áudio é muito hilário, assim, a maneira como ela fala. Eu mandei para o João fez um vídeo, ele pega um vídeo meu me levantando, toda plena, com colar de strass, tudo, bolsa, falando, não é porque a gente está na pandemia, entendeu? Isolados, que a gente tem que ficar horrorosa. Muito pate. E aí no final ele coloca a música, cheguei à noite, não sei o quê. Ficou muito hilário, eu vou te mandar depois. E aí eu estava lembrando da Judite. Aí quando você me pergunta assim, em quem eu me inspiro, já teve pessoas, muita gente em quem eu me inspirei, né? A Brenda Lee é uma delas, né? Giovanna Baby Cardoso, né? A gente tem nossas questões, mas é minha mãe, né, no movimento, né? Não adianta, né? Trago os ensinamentos, mudo algumas coisas, mas trago ensinamento. Minha irmã Keila Simpson, né? Também aí no movimento. Algumas pessoas, né, internacionais realmente que estão chegando, né? Algumas situações, mas eu me inspiro mesmo nas travestis pretas de rua que estão dormindo nas calçadas, nessas que estão sobrevivendo todos os dias sem hormônio, sem creme para alisar o cabelo, sem creme para o ressecado da pele, e estão ali reproduzindo e estão negando aquele papel que lhe impuseram social de ser um homem cisgênero, entendeu? Ou os homens trans que estão passando por todas as dificuldades, que são escrotizados, mesmo que sejam de direita, que nossos pensamentos não sejam o mesmo, como Otami, num momento como esse. Então, são pessoas que me inspiram a continuar lutando, né? Por mais que a gente não quisesse lutar, a gente só quisesse sobreviver, né? Ou viver, né? O lazer, né? Tudo isso, né?
Mas, enfim, eu tenho algumas pessoas assim que me inspiram. Agora, eu confesso para você que os autores que a sociedade cisgênera se inspira, eu não me inspiro em nenhum deles. Então, para mim, quando eu falo em Marx, eu vou analisar Marx, e aí eu tento ler Marx, me dá sono. Já tentei ler Guerra e Paz, gente, Tolstói, ai, que preguiça, entendeu? Sabe? Não. Tentei Ah, também ler. eu acho que você é muito mais radical do que, sei Ai, lá, tentei ler Foucault, qualquer gente, livro Foucault dá um desses. sono, nossa, uma preguiça. Eu sentei na para ler Foucault. Ai, gente, eu ficava. Falava, gente, o que esse homem está falando? A gente já faz tudo isso. Aí eu ia, virava uma página de Foucault, ele falando de corpos que não se enquadram, não sei o que. Eu falei, tá, tudo isso eu já sei. Não está me falando nenhuma novidade. Eu sei. Isso eu sei muito bem, entendeu? O que esse homem está falando? Aí eu falei, ah, é esse o Foucault que todo mundo falava? Não quero, já não quero mais ler Foucault, entendeu? Aí fui procurar outros livros para ler e você não encontra, porque você não tem autores transvestigêneros, sabe? Então você não tem. Agora a gente tem a Mara Moira, tem Jaqueline Gomes de Jesus, entendeu? Mas é muita reprodução. Então, por exemplo, se eu pego uma música E a que as pessoas linguagem também, muitas falam, ah, vezes, porque não fala ela é sobre você. condicionada, né? Não, e não fala sobre você. Por exemplo, se você pega uma música romântica, ela está falando de um homem cisgênero e de uma mulher cisgênera. Não é de dois homens, não é de duas mulheres, não é de um Uma homem cis travesti. por isso, sabe, por uma mulher trans, não é de duas mulheres trans. Quando está cantando a história, sabe, de uma mulher que venceu, não sei o quê, nunca é uma mulher trans. Você vê, até a Geni, até a Geni cisgenerizaram ela. É raro alguém saber que a Geni era uma travesti, entendeu? Da história da música, entendeu? Sabe, até isso fizeram, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, eu não me encontro nos livros de história, não me encontro nos livros que contam as músicas, entendeu? E aí eu fico analisando também a letra das músicas. Aí eu falo, isso é machismo. Ai, não, isso é transfobia. Não, isso é... E aí eu me irrito, aí eu não escuto mais porra nenhuma, entendeu? Outro dia eu tava escutando aquela da que fala das pastorinhas, sabe? As pastorinhas chegaram, não sei o quê, bababá, a da Aurora lá. Nossa, fui analisar a letra da música, é pedófila. Qual idade tinha as pastorinhas? Entendeu? Estrela d'Alva. Qual a idade tinham as pastorinhas? Porque essas meninas que pastoreavam os animais para seus pais, entendeu? Eram sempre adolescentes de 12, 10 anos, entendeu? 8 anos, 12 anos, Sim. que tomavam conta desses animais. Então, se você está falando que no raiar do dia a pastorinha chegava e você ficava ali, primeiro que você já está falando de uma criança, que já está sendo abusada pelo trabalho infantil, mão de obra infantil, e você ainda está sexualizando toda essa situação. Então eu fico analisando as letras de música e aí não quero mais escutar. Tem uma música francesa que eu Ah, acho é. Não, eu acho uma puta tragédia também. Quando eu vejo, por exemplo, a esquerda branca cisgênera brasileira enaltecendo o tempo inteiro pessoas como Chico Buarque, eu fico pensando, meu Deus, o que diabos está acontecendo? Não que não seja um grande compositor, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Tem um monte de letras ali, de músicas tão machistas. E aí é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente está numa geração muito interessante para a música brasileira nesse sentido de artistas transviados e tal. Artistas transvestigêneros também acho que dá para botar nesses termos, como Aventura Profana, Linda Quebrada. Tem uma galera massa acontecendo, né? Sim, sim, tem uma galera massa acontecendo. E as letras também, né? Porque não reproduzem essa lógica do amor, né? Tem todo um debate, né, sobre isso, né? Que as pessoas falam, né? Ah, mas a questão da monogamia, que não sei o quê, que você é muito livre. Eu falo, gente, eu só trepo com pessoas, eu vivo relações com pessoas. Tem umas relações que são sexuais, outras relações são só sociais, outras são só de amizade, sabe? A relação que eu tenho com os meus gatos, com os meus cachorros, com quem eu me preocupo com essas pessoas, sabe? Eu não ligo todos os dias para as pessoas, eu não mando mensagem todos os dias para as pessoas, mas eu quero saber que elas estão bem, eu quero saber que elas estão, sabe, felizes, e quanto mais felizes elas estiverem, quanto melhor elas estiverem, sabe, desenvolvidas, sabe, em suas vidas e felizes, menos trabalho eu vou ter para militar, eu vou poder aproveitar mais a minha. As pessoas têm que pensar nisso, quanto mais o mundo estiver feliz, quanto mais o mundo estiver protegido, quanto mais as pessoas estiverem no bem-estar, vivendo um bem-estar, entendeu? Menos problema a gente vai ter, menos a gente vai ter que perder tempo lutando, desconstruindo, entendeu? Porque a sociedade vai estar mais inclusiva, entendeu?
entendeu? Então as pessoas falam muito nisso, e aí eu falo justamente disso, que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas devem imaginar que eu fico trepando a todo momento, em toda esquina. Não, minha vida não é assim. Ela não se reduz a sexo, entendeu? Eu penso muito em sexo, eu não vou mentir que eu não penso. Mas eu queria ter mais tempo para praticar, eu não tenho tempo nem para praticar, entendeu? Quase, sabe? E aí, então eu tenho essas questões sexuais comigo, porque eu fico analisando a vida, sabe? Eu fico, qual o sentido de uma relação monogâmica, sabe? Qual o sentido quando você quer transar com outra pessoa e você não pode, porque te incutiram na cabeça que é necessário uma fidelidade, e aí você não pode satisfazer um desejo, e aquela relação que você tem com uma pessoa não vai acabar porque você trepou com outra. Ela não precisa acabar. Ela pode, inclusive, se transformar em outra relação, em outra coisa, mas não precisa acabar. As pessoas não precisam se odiarem quando uma relação ela muda de status, sabe? É isso que é passado na cabeça das pessoas. Separou daquela relação, pô, tem que odiar, tem que virar o ex, tem que ser ódio eterno, sabe? É complicado. As pessoas só ficam pregando ódio, 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 e não pregam amor. Sim, e aí falando sobre pregar amor, eu acho que para pessoas LGBTs, o amor é um conceito muito estranho, né? Um conceito em tensionamento. Porque, não sei, esse amor do amor sexual, amor do afeto, a gente descobre muito tarde, geralmente, né? Influenciado, né? Ter namoradinho, namoradinha, o que quer que seja, Sim. durante, sei lá, a nossa adolescência. E a família, que é um dos lugares onde as pessoas heterossexuais e cisgêneras encontram amor, apoio, a gente encontra desafeto e falta de acolhimento, né? Queria saber de você, o que é família para você? Olha, família para mim são justamente os laços que eu crio com pessoas, entendeu? Independente de laços de sangue, sabe? Independente de afinidade, sabe? São laços que eu crio com pessoas com as quais eu me preocupo se estão bem, se estão comendo, se estão... Você tem o básico para sobreviver, entendeu? E pessoas que estão comigo no meu dia a dia, que fazem parte do meu dia a dia, que também se preocupam comigo, sabe? Mesmo que a gente tenha várias questões para discutir, mas família para mim é isso, não é essa família cisgênera, centrada num pai, numa mãe, sabe? Ou em dois pais agora, duas mães, enfim. Para mim não, para mim família vai além disso. Para mim família é eu, meus cachorros, entendeu? É eu, meus gatos. Isso para mim é família, entendeu? Os laços que eu tenho com os meus animais, sabe? Então isso para mim é família, entendeu? Isso é a minha família. Minha família com os meus gatos, minha família com os meus cachorros, entendeu? Sabe? Essa é a minha família, entendeu? Minha família com as pessoas transcisgêneres da Casa NEM, com as pessoas LGBTIA+, da Casa NEM, entendeu? Minha família das vadias, da Marcha das Vadias, com quem eu construí tanto afeto, com quem eu construí tanta coisa, tanta marcha, entendeu? Sabe? Meu grupo de WhatsApp, que é o Mito da Caverna, sabe? Que é a minha família, que é um grupo de WhatsApp que as pessoas no Rio têm horror, elas têm pavor, elas imaginam que tem 500 pessoas nesse grupo, e na realidade somos 5 pessoas que aprontamos tanto na cidade, e as pessoas imaginam que tem um exército, que é uma rede ali mafiosa, entendeu? Que tem nesse grupo, e na realidade foi um gay Eu amigo quero entrar nesse grupo! foi um gay amigo meu que queria fazer o aniversário dele, ele resolveu que não ia fazer o aniversário. E no dia do aniversário ele resolve, o viado resolve que vai fazer o aniversário. Eu estava em Santíssimo, saí correndo, quem traz gelo, quem traz não sei o quê. Criamos um grupo de WhatsApp para isso, como ele era barbudo e morava num apartamento de subsolo, então acabou se chamando o Mito, né, da Caverna, né, por conta do lado da caverna, ela esqueci agora o nome do desenho. E aí ficou e Caverna nasceu do o grupo. Dragão? Não, não, era aquele que tinha aquele negócio. Capitão Caverna, e aí ficou. E aí Caverna! éramos mais ou menos acho que umas 60 pessoas nesse grupo, né, de amigos, assim, pessoas de restaurante, gourmet, né, porque ele, né, tinha um relacionamento nesse sentido, né. E aí um dia eu tava com um cara no hotel, e eu bêbada, né, bebendo, transando com o cara, saindo da praia, postei uma foto da bunda do bofe bem bronzeada, né, que eu ia comer, tipo a que apareceu agora quando a câmera virou, né, nesse sentido. Aí começou a sair gente do grupo. Aí o povo falou assim, as héteras estão saindo.
Aí passou, eu falei, gente, mas tudo isso por causa de uma bunda de um bofe. Aí eu fui e postei eu nua, excitada. Nossa, foi uma debandada, assim, pá, 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 pá. E saiu fulano, saiu... Foram saindo. Aí ficamos só, acho que umas 15 pessoas, e aí foram saindo por outras razões, né? E aí cada vez a gente começou a postar, assim, onde a gente transava. E aí, tipo, eu transei na biblioteca, né? Então eu postei o segurança com quem eu transei na biblioteca. Aí o Museu Nacional, né, tava interditado, tinha uma parte do Museu Nacional interditado. E aí o pessoal falou bem assim, gente, sempre quis descobrir o que tava naquele Museu Nacional, etc e tal, naquelas partes interditadas. Eu falei assim, eu fui lá, você foi? Eu falei, fui com segurança, a gente foi transar lá. Tem acesso que a vocês não é permitido, mas a gente é. Então, aí eu postava foto do segurança, né, e tudo, não expunha, óbvio, né, os bofs, né, mas, e aí tinha debandadas, assim, o povo. E aí a gente debatia de tudo, sexualidade, dava quebra-pau, o povo batia a boca. Daqui a pouco todo mundo se reunia no bar e o que a gente fazia? Revolucionava a cidade. Aí o povo começou a ter medo do grupo Mito. Então, o marido das mulheres cisgêneras que ainda estavam no grupo Mito tinham muito medo quando elas falavam que iam reclamar no grupo Mito, entendeu? E as pessoas, quando escutavam, amigas, as pessoas do grupo, quando escutavam que as pessoas estavam debatendo sobre elas no grupo, elas ficavam apavoradas, queriam saber o que que era. E a gente não estava falando porra nenhuma, era só para deixar elas apavoradas mesmo, entendeu? Então, mas tem também, é a minha família, entendeu? A minha família com quem eu me preocupo. As pessoas do Preparanem, com quem eu construí, né? O Preparanem desde 2015, né? Todo esse pessoal eu considero minha família que já está longe, que já está vivendo outras questões, alguns estão em outros países, mas a vantagem das redes sociais é essa, que a gente continua mantendo, né, esses laços, né, diferentemente de antes, né? Então, é a minha família, então essa é a minha família, entendeu? Uma família grande, extensa, inclusive, as pessoas que já passaram pela Casa NEM, que ficam mandando mensagem, olha, madrinha, como é que tá? A gente soube disso. Olha, eu tô aqui fazendo universidade, mas fico preocupada com vocês. A Rafaela, que tá em Londres, entendeu? Morando em Londres, e manda mensagem. Madrinha, como é que estão as coisas aí? Eu tô vendo as notícias. Olha, eu tô mandando tanto aqui pra Casa NEM, entendeu? Pra ajudar aí o pessoal, entendeu? Sabe? Então, essa família, essas são minha família, entendeu? Sabe? Para mim são família, para mim não precisa ter laço de sangue nem nada. Então, minhas famílias são essas pessoas. E esses animais. Massa, massa demais. Nossa, muito feliz de ter conversado contigo. Te admiro muito. Espero que quando o mundo existir novamente, eu possa, sei lá, ir para o Rio, trocar uma ideia, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre como a gente faz para apoiar a Casa NEM ou para te apoiar? Na realidade, a minha pré-candidatura, né, porque ainda é pré-candidatura, né, ainda tem que ser organizada, né, mas por enquanto ainda é pré-candidatura, né, todas as pessoas são pré-candidatas, e é melhor que todas se habituem também a falar em pré-candidatura, ao menos né, quem está disputando, para que não sejam aí impugnados. Mas a minha pré-candidatura é do povo, né, dessa galera, né, dessa desconstrução toda. Então é uma contra-candidatura, como dizem os anarquistas, né, que acabam votando em mim e considero que a minha candidatura, na realidade, é uma contra-candidatura contra o sistema, justamente, né. Então já começaram aí a aparecerem os hackers, né, né, as fake news do ódio, né, contra a campanha, né, mas, enfim, a gente vai sobreviver e a gente vai ocupar a Câmara, né? E estamos aí. A Casa NEM também resiste, vai continuar resistindo. E a Casa NEM é uma realidade, uma ocupação urbana. E se a gente sair dali, a gente agora vai para outro lugar que vai ser cedido pela prefeitura ou pelo governo do estado, ou eles vão desapropriar ali para que a gente continue ali. Então a Casa NEM é uma realidade mais do que nunca. A Casa NEM Casa Viva. Ainda estamos em pandemia, né? Já vivemos, né? A comunidade LGBTIA+, já viveu uma pandemia. Então, ainda estamos em pandemia, né? Temos aí mais de 100 mil mortos já, isso é um fato, não temos esse tanto que está sendo oficialmente dito, nós já ultrapassamos a marca dos 100 mil mortos. Então, fiquem em casa, se vocês não são serviços essenciais, fiquem em casa, se precisarem ocupar a mente, procurem coisas próximas de casa, com distanciamento, com segurança, álcool gel.
um banho bem tomado, não precisa usar álcool gel. Usem luvas, né? É só mais um temporal, vai passar. A solidariedade sempre foi, é e continuará sendo a nossa melhor resposta, o nosso melhor remédio. O nosso sorriso e a nossa felicidade é a nossa melhor vingança contra essa sociedade cis heteronormativa. Sorrir, gozar e rir na cara deles é a nossa vitória.